Diz assim o Senhor em sua palavra: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo também amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido a ceia, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Versículo 3, Jesus sabia que o Pai havia confiado tudo em suas mãos, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da sua cintura, e depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que disse: Senhor, vai lavar os meus pés? E respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus então diz: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou e sentou no seu lugar novamente. Então eles perguntaram, Jesus lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticarem. Você pode dar um glória a Deus pela palavra do Senhor? Jesus aqui sabia que havia chegado a sua hora, e esse foi o último momento que ele teve com os seus discípulos, a última refeição. A última ceia de Jesus acontece nesse episódio que nós acabamos de ler. E Jesus, sabendo que era o seu fim, que estava chegando perto da sua crucificação, ele quis deixar um exemplo para os seus discípulos e para toda a igreja. Ele quis deixar a marca e o espírito que ele entendia ser o espírito de todo o seu ministério. Sabendo Jesus que essa seria a última impressão que ele ia deixar para os seus discípulos, ele pensou bem e falou: vou deixar para eles o exemplo, o espírito e a marca do meu ministério na terra. E Jesus poderia muito bem ressuscitar um morto, porque ele fez muito isso. Jesus poderia ter feito um cego voltar a enxergar, um milagre maravilhoso. Jesus poderia talvez fazer algum milagre que ele teria controle sobre a natureza, porque também fez muito isso, andou sobre as águas e outras coisas mais. Ele poderia ter feito um milagre gigantesco que deixasse novamente os seus discípulos de queixo caído, falando: olha o poder que ele tem, olha a glória e a majestade que ele tem. Mas Jesus, querendo deixar a última impressão, querendo deixar a última marca, mostrando o espírito de todo o seu ministério, ele pega uma toalha, enche de água uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. A impressão que Deus deixa para a sua igreja, a marca do seu ministério, que deve continuar sendo a marca dessa igreja dele aqui na terra, é a marca, é o espírito do serviço humilde. Do serviço humilde. O Senhor falando: eu quero que vocês me lembrem, e lembrem dos meus atos, como alguém que fez tudo o que fiz, mas que no final, deixe como marca maior o serviço humilde, de lavar os pés, um dos outros. Você entende? No mundo
No mundo, isso acontece no mundo empresarial, no mundo em que nós vivemos, as pessoas, elas são reconhecidas e elas são, de certa forma, medidas por quantas pessoas elas têm ao seu serviço. Então você vê um grande empresário na televisão, ele fala, minha empresa tem mais de 5, 6, 10 mil funcionários, 10 mil pessoas que trabalham para mim, que me servem. O mundo inteiro mede e fala, esse cara é um cara violento, é um cara inteligente, é um cara próspero, é um cara honrado, porque ele tem muitas pessoas que servem ele tem muitos funcionários, e o mundo enxerga as pessoas assim. No mundo, nós somos medidos por quantas pessoas nós temos ao nosso serviço, mas no reino de Deus é diferente. Jesus estabelece e diz, não, aqui não, no meu reino você será medido por quantas pessoas você consegue servir. Porque servir requer, e o que Jesus fez requer se abaixar, requer baixar a sua cabeça e se prostrar. Isso é um sinal de inferioridade, ou seja, eu estou me baixando, me prostrando, porque você é maior do que eu, porque você está acima de mim, eu estou aqui ao seu serviço. Ele fala isso em Marcos 9:35, se alguém quiser ser o primeiro, terá que ser o último e servo de todos. Então Deus deixa a dica, vocês querem ter sucesso de onde eu vim, no meu reino você não é grande por quantas pessoas te servem, você é grande por quantas pessoas você consegue servir. Ele deixa a dica de sucesso aqui, se você quer ser grande, sirva a todos, porque o ato final de Jesus aos seus discípulos foi servi-los, limpar os seus pés, serviço humilde. Por isso, sirva uns aos outros. Existe espaço na casa do Senhor para você servir. Existe espaço nessa igreja para você servir. Deus quer que você faça isso, porque essa é a marca que Ele quis deixar no seu ministério, e isso deve ser impresso nas nossas vidas. Nós devemos servir uns aos outros. E às vezes eu me pergunto, então por que, Senhor, que as pessoas não servem na obra? Elas não querem, só querem receber, mas não querem gastar um pouco de tempo. E eu não estou falando apenas de dar dízimo e oferta, mas dar saúde, dar o seu tempo, aquilo que Deus colocou na sua vida, você entregar de volta para Ele de alguma forma, servindo na igreja, porque as pessoas, então, Senhor, não servem. E aqui tem uma primeira dica que nós vemos aqui no texto, porque para servir você precisa levantar da mesa. Jesus, quando foi servir os discípulos e lavar os pés, ele teve que levantar, sair do seu local. Eles estavam numa ceia, eles estavam jantando, estavam comendo. Ele tem que deixar o prato de comida, o alimento, e se levantar. Ele tem que sair do local de conforto, onde estava quentinho na mesa, e se levantar para servir as pessoas. Ele tem que parar de receber e começar a entregar. Parar de receber e começar a dar algo. E Deus institui isso, mas muita gente não quer dar nada, não quer ajudar nada, não quer fazer nada, só quer chegar, sentar, receber. Eu recebo, glória a Deus, eu recebo a chave, eu recebo o decreto, eu recebo a porta aberta. É muito bom receber, eu não sou contra, mas a marca de Deus é, e o que você tem para dar? Como é que você pode servir na minha casa? Entenda bem, quem recebe não está errado, mas se você só recebe, você conhece e já ouviu falar com certeza no Mar Morto. O Mar Morto é um corpo de água que recebe milhões e milhões de litros cúbicos diariamente do Rio Jordão, mas ele não deságua em lugar nenhum. O Mar Morto, ele tem uma alta porcentagem de salinidade. Normalmente, em uma água salgada no mar, o mar é salgado de 3 a 5%. Esse é o nível de sal que existe numa água salgada. No Mar Morto é 36%, porque ele só recebe. E como ele não deságua, ele vai acumulando. Não existe vida no Mar Morto, não tem peixes, não tem algas, não tem nada lá dentro. Sabe por que o nome do Mar Morto é Mar Morto? Porque ele não dá vida, porque ele só recebe. E quem só recebe, acaba morrendo. Acaba morrendo. Você vem, glória a Deus, aleluia. Tente, você já teve uma sede daquelas que, Senhor, eu preciso matar essa minha sede. Você já testou, lá no Amazonas, tem um município chamado São Gabriel da Cachoeira. Tem umas cachoeiras altas, e a gente como criança sempre vê aquilo. Uau, quanta água, eu vou beber um pouco dessa água. Você já testou ir debaixo de uma cachoeira e beber água da cachoeira? Quando tem uma queda alta? O que acontece? Você morre engasgado.
Por quê? Porque é tanto volume de água, você recebe tanta coisa ao mesmo tempo, que você acaba engasgando. Se você só recebe e no alto grau, e não deságua, não entrega nada, você vai acabar engasgando, morrendo. Tem um pastor no Rio de Janeiro, amigo meu, e ele por muito tempo pastoreou nos Estados Unidos. Pastor nos Estados Unidos, ele além de ser pastor, ele é consultor de tudo. Ele ajuda pessoas que chegam novas e não falam inglês, ele ajuda a comprar casa, alugar carro, comprar carro, ele faz de tudo, porque a comunidade requer isso. E certa vez, chegou uma irmã do Brasil, foi para lá e comprou um bom carro. E depois de um tempo falou, pastor, me ajuda. O que foi, minha irmã? O senhor pode ir comigo na concessionária de carro amanhã? Porque eu não sei falar inglês e o meu carro está com problema. Eu comprei ele há 3 meses atrás e já está dando problema, pastor. O senhor pode me acompanhar e me ajudar nessa tradução? Ele, tudo bem, vou. E o pastor foi com ela. Chegando lá, ela tinha comprado um Volvo, carro maravilhoso, lindo, última geração. O pastor traduziu falando, olha querido, ela falou aqui para mim, ela comprou o carro há 3 meses atrás, e o carro está engasgando, ele está embunhando, ele fica travando, e ela não sabe por quê, o carro é novo, está dentro da garantia, não tem nada de errado. O vendedor olhou, achou muito estranho, percorreu, abriu o motor e falou, vocês podem voltar daqui a 2 horas? Nós vamos fazer uma série de testes no carro, botar no computador, a gente vai andar um pouquinho também para entender por que isso está acontecendo. Eles falaram, tudo bem. Então, 2 horas depois, o pastor volta com aquela irmã para esse vendedor, e quando ele se aproxima, o vendedor já começa falando assim, queridos, isso aqui é um Volvo. Esse carro, ele tem a fabricação assim, começou a falar de tudo que aquele carro é o carro mais seguro do mundo, ele tem um monte de airbag, o motor dele é feito para durar, pou. Então, o que nós fizemos? Nós dirigimos ele e colocamos ele no computador para ver o que ele acusava. Sabe o que acusou? Sabe por quê o carro está engasgando? Porque há 3 meses, desde que ela comprou, ela nunca passou de 60 km por hora. Esse carro é um Volvo, esse carro é feito para andar, é feito para pisar. O problema é que ela não tinha amaciado o carro, estava andando devagar, e quando anda devagar, ele começa a engasgar. Entenda, você é um Volvo de Deus, Deus te deu talento, você tem que pisar fundo, tem que ir rápido, tem que correr. Só que se você ficar devagar, você fica engasgando, você fica reclamando, você fica trazendo problema para o pastor, para a igreja. Querido, Deus te fez um Volvo. Você foi feito para fazer muita coisa, para correr rápido. O problema é que a gente está muito parado, a gente não faz, não dá. Quantos são um Volvo de Deus aí? Dá uma glória a Deus por isso. A gente não está dando, só recebe, vai engasgar mesmo, vai morrer mesmo. E eu me pergunto, Senhor, por que, Senhor, muita gente não gosta de servir? Uma outra lição do texto, porque estão sempre ocupados e com as mãos cheias. Já viu? Quando aparece uma pastor, não dá, não tenho tempo. Estou ocupado, estou no trabalho, estou no curso. Olha que interessante o versículo, nós lemos o versículo 3 do capítulo 13. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Deus havia confiado tudo nas mãos de Jesus. E quando Deus falou, Jesus, pega aquilo ali, enche de água e lava o pé dos discípulos, a resposta de Jesus foi, não dá tempo, porque tu confiou tudo em minha mão, eu tenho muita coisa na minha mão. Foi essa a resposta de Jesus? Não. Ele pegou a água, ele encheu e ele foi limpar. E você com um pouquinho de coisa na mão, dizendo que não tem tempo. Jesus tinha tudo que o Pai havia confiado em suas mãos e ainda conseguiu ter tempo para lavar e servir os discípulos. E você está reclamando que não tem tempo? A gente tem que entender que as bênçãos de Deus não podem distanciar a gente do propósito dele. O que está falando, pastor? Ele estava desempregado, estava na igreja. Deus abriu porta de emprego. Não tenho mais tempo para ir para a igreja e para servir. Por quê? Porque eu estou trabalhando. Aí, eu quero fazer aquele curso e você conseguiu bolsa. Deus te abençoou. Pastor, não dá mais para ir para a igreja porque eu tenho que ficar estudando. Já viu isso? Deus abençoa, só que ele compra um carro. Fim de semana ele não está mais na igreja, vai para o litoral, porque ele quer curtir o sol. Quando a gente é abençoado, a bênção de Deus nos afasta de Deus. Não torne a bênção de Deus algo ruim para a sua vida. Deus quer te abençoar para você servir aos outros. Esse é o nosso propósito. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus. E as nossas mãos vão se enchendo com as nossas coisas. E a gente não faz aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque a nossa desculpa é, Deus, eu não tenho tempo para ti, porque eu estou muito ocupado fazendo as minhas coisas. Mas Deus chamou, gente, quem é ocupado. E aí que está a história. Pegue na Bíblia, Deus gosta de usar gente ocupada. Abra a Bíblia e você vai ver.
Deus chamando vários homens de Deus, o que eles estavam fazendo? Trabalhando. Os discípulos de Jesus, quando Jesus abordou eles estavam fazendo o quê? Trabalhando, arrumando rede de pesca, trabalhando no barco, não sei o quê. Na verdade, de todos os 12 discípulos, só tem um que a Bíblia não é explícita em dizer o que ele fazia antes. Qual era o trabalho dele? Judas Iscariotes. A gente não sabe, não está explícito. O que o Judas fazia? Acho que era dedo duro nos tempos vagos, era um X9, como falar no Rio. Era isso que ele fazia. Entenda, se você acha que você está muito ocupado, prepare-se, você está no ponto certo para Deus te usar. É quando você está mais ocupado que Deus mais quer te usar. Mas por quê? Porque Deus veio e fala, Ele está ocupado porque Ele é produtivo. Ele se empenha, Ele pega o tempo dele para organizar e fazer alguma coisa acontecer. E é esse tipo de obreiro que eu gosto. Eu não gosto de gente à toa. Quem você acha que Deus vai chamar para a obra dele? Gente à toa ou gente que está ocupada? Quem está ocupado. Ele vai chamar, Senhor, não tenho tempo. Faça tempo para Deus. Faça tempo para Deus, faça tempo para Deus, faça tempo para Deus, faça tempo. Por quê? Porque Ele gosta de usar pessoas ocupadas, pessoas que se ocupam, produzindo no seu trabalho, na sua vida, também poderão trabalhar e ser produtivas na vida da igreja. Se você está ocupado, querido, você está exatamente no ponto principal que Deus quer te ter. Porque a gente vai ficar arranjando desculpas que não tem um tempo. E eu vou falar uma coisa para você. O tempo vai ser cada vez mais escasso. Quanto mais a gente inventa tecnologia para acelerar e ganhar produtividade, menos tempo a gente fica. Você já percebeu isso? Eu não sei. Tem alguém aqui que lembra do telefone que não tinha celular? Quem é pré-celular? Quem nasceu antes da época do celular? Só eu, gente. Quem nasceu quando não existia celular? Você lembra como é que era? Vamos se encontrar onde? 3 horas aonde? Lá no centro, na frente do banco. Tu chegava lá 3 horas. Se a pessoa não chegasse, tu ficava esperando ela. Não tinha como entrar em contato. Você tinha que confiar. Quem é pré-micro-ondas? Você lembra como é que era para esquentar comida antes do micro-ondas? Porque hoje a gente faz um prato, coloca no micro-ondas, ele sai bonito, do mesmo jeito que a gente colocou, ele sai quentinho, do mesmo jeito. Sabe como é que era antes? Não sei se você lembra. Panela, arroz, farofa, ovo, feijão, famoso mexidão. E a gente mexia, misturava tudo, esquentava tudo junto. Hoje, a gente tem drive-thru. A gente não precisa sair do carro para comer. Tu pega em 2 minutos, a comida está pronta. Daqui a pouco vão inventar comida já mastigada. Vai vir num saquinho, você só bebe para não gastar tempo de mastigar, não. Ah, pastor, mas isso é nojento, então vou inventar venal, está aqui, feijoada na veia. E você vai colocar, por quê? Porque beber dá muito trabalho, pastor, a gente tem que acelerar. E a gente fez WhatsApp, a gente fez internet. E para onde foi o tempo da gente? Para onde foi o tempo? Quanto mais a gente inventa coisas para ganhar tempo, menos a gente tem tempo. Entenda, você nunca vai ter tempo livre o bastante. Você precisa fazer tempo para Deus. Você precisa fazer um tempo para servir a Deus. E Deus espera isso da gente. Eu vou te chamar, o pastor vai te dar uma outorga, alguma coisa para você fazer na igreja. Pastor, estou sem tempo, mas vou dar um jeito, pastor. Não se preocupe. Eu vou arranjar tempo para fazer alguma coisa. Tempo é a coisa que nós mais disputamos hoje. Sabia disso? O commodity mais caro do mundo não é mais ouro, não é petróleo, é atenção. Pessoas gastam bilhões de reais em pesquisa apenas para entender o que vai fazer essa pessoa parar na frente da televisão e ver o anúncio para eu vender meu produto. O que vai fazer essa pessoa parar no rádio, na tela de computador. Pessoas gastam bilhões pela sua atenção. E Deus também está ali, disputando com todo esse mundo, batendo na sua porta, falando, quando é que você vai ter tempo para mim? Quando é que você vai ter tempo para mim? O que eu tenho para você é muito grande, chega de receber, está na hora de dar alguma coisa, está na hora de fazer alguma coisa. Tem uma outra lição interessante aqui. Por que pessoas, às vezes, não querem servir? Porque muitos não querem só servir por servir, eles querem uma posição. Querem destaque, querem cargo, querem ser vistos. Jesus poderia escolher um outro dia para lavar os pés dos discípulos. Ele não podia, no Monte das Bem-aventuranças, estava lotado de gente. Vou lavar os pés de cada um para todo mundo ver como eu sou humilde.
no dia da multiplicação dos pães e dos peixes, 15 mil pessoas. Eu vou levar aqui, quem sabe no meio dessa multidão, tem um escritor que vai escrever um poema, tem um artista plástico que vai desenhar um quadro de eu limpando, talvez um escultor vai esculpir alguma imagem minha, limpando os pés dos discípulos. Não, Jesus escolheu fazer isso de maneira pequena, na intimidade, dentro de casa, porque Ele está ensinando para mim e para você. Ele quis nos ensinar que para servir, nós não precisamos ser vistos. A gente não precisa. Entenda, Jesus está vendo o que você está fazendo para Ele. Não precisa ser com o microfone, com a luz ligada na frente dessas câmeras. Isso talvez Deus otorgou, talvez não é para que Deus te chamou, mas para onde Deus te chamou, entenda, Ele está te vendo. Você está tendo tesouro no céu, porque o que Ele fala é quantas pessoas você consegue servir. Falar uma coisa para vocês que me impressionou quanto a isso. Na quinta-feira eu estava chegando aqui com o pastor Samuel, a gente estacionou ali atrás, para a reunião de ministério, viemos direto do Rio de Janeiro para cá. No que a gente parou, o diácono, irmão Toninho, ele estava descendo com todas as bandejas de Santa Ceia, carregando no braço, levando para o carro dele. Falei, você está fazendo o quê? Estou levando para minha casa, pastor. E ele não me pediu para falar isso não, mas isso tocou o meu coração. Eu falei, mas para quê? Não, pastor, o senhor já viu e vocês já perceberam que aqui o cálice, ele tem um encaixe em cima que tem um pão redondo, e você acha que aquilo é feito na fábrica, né? Já vem da fábrica, pastor, lá dentro eles fabricam plástico e já vem um pão dentro. Não, pastor, estou indo, porque eu fui atrás de casa de ferragem e tudo, e eu mesmo criei no tamanho certo, no raio certo, uma peça, que eu pego um pão de forma, e eu furo, ele sai certinho no tamanho, e de um pão em um pão eu vou colocando no cálice, e encaixando o cálice, para no dia da Santa Ceia, todo mundo ter servido e ter um cálice na mão. Eu achei tão lindo, ele está ali do lado, eu achei tão lindo, que ele falou, pastor, e tem mais, o melhor pão, olha só, é o Pullman. Bota aí, propaganda para eles, bota na tela. É o Pullman, por quê? Por quê? Porque ele é o mais macio. Como a gente come o pão primeiro, às vezes a boca está seca, ele desmancha com mais facilidade. Você entende isso? Qual era o serviço dele? Preparar. Eu vou testar todos os pães, eu vou ver qual é o melhor, depois eu vou ver o tamanho, eu vou sair na casa de ferragem, se não tiver, eu vou produzir, e eu na minha casa vou colocar os pães enfileirados, todos em cima da mesa, e eu acho que a mesa é pequena, porque é muito pão, em cima do sofá, da cama, da mesa, por onde for, e eu vou furar de um por um, e de pão em pão eu vou colocar. No reino de Deus, você é grande quando você serve a todos. Está ali ele. Você pode dar uma salva de palmas? Está ali, irmão, está ali. Eu destaquei eles, mas eu poderia destacar tantos outros, gente. Músicos. Todos outros. Deus está vendo. Deus está vendo isso. Isso será recompensado, porque quando nós fazemos o serviço humilde, nós estamos fazendo a marca, o espírito da igreja é exatamente esse. Sabe, na igreja não tem briga para quem vai servir. Já viu isso, pastor Amaral? Não sei se lá no satélite tem isso. Pastor Marcos também tem lá. Não, tem briga para evangelismo? Não, me dá esse panfleto, eu que vou evangelizar. Não, eu que vou evangelizar primeiro. Não tem isso. Me dá essa vassoura, eu que vou varrer a igreja. Não, sou eu que vou varrer, sou eu que vou limpar o banheiro da igreja. Não tem briga para servir não na igreja, eu acho interessante. Agora preste atenção, Lucas 22, 24. Houve entre eles uma grande discussão, em outras versões diz, uma grande contenda sobre qual deles parecia maior. Para servir, ninguém briga, mas para ser visto, para ter destaque, para ser grande, existe briga, eu nunca vi. Geralmente as brigas que nós temos é por causa de posição de destaque, é o ego do homem, mas Deus está falando, quebra isso, eu vou quebrar essa noite esse jugo e esse espírito, porque o meu espírito é o espírito do serviço. Serviço. Se você serve, você se parece com Jesus. E ainda é interessante que, olha o ponto que eles chegaram. Em Mateus 20, 20, a mãe de Tiago e João, diz a palavra de Deus, e aproximou-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos,
E olha como ela é humilde. A palavra fala, e ela prostrando-se diante do Senhor, a mãe dos meninos chega, ela se prostra diante do Senhor, muito humilde. E o Senhor fala, o que você quer que eu faça? E ela faz um simples pedido, um simples requerimento para o Senhor, tão humilde. Qual é? Senhor, quando tu subires ao céu e assentar no teu trono, bota o meu filhinho do lado direito e o meu outro filhinho do lado esquerdo. Com humildade, ela se prostrou, o Senhor coloca um de um lado, outro, a mãe dele. Eu nunca vi, não sei se tem algum pastor aqui que já ouviu isso, mas a mãe chegar com a gente e falar, pastor, está aqui o meu filho, ele quer arrumar as cadeiras, usa ele para arrumar as cadeiras, pastor. Está aqui o meu filho, pastor, usa ele, tem umas teias de aranha por aí, para ele arrancar essas. Eu nunca vi uma mãe de uma criança ou de um adolescente falar, pastor, usa ele para servir. Não. Bota o Joãozinho de um lado, bota o Tiaguinho de outro lado, Senhor, quando chegarem no trono, coloca eles em destaque, numa poltrona bem bonita. E Jesus responde isso assim para ele, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não sabem. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? O que o Senhor está falando é, todos querem sentar no trono, mas ninguém quer passar pelo Calvário. Só eu sei a dor que é estar nesse local. Só quem serve a Deus sabe a dor que é estar onde está. Sirva a Deus onde Ele te chamou e seja o melhor. Se é para escolher o pão, veja todos os pães que existem e fala, esse é o melhor pão. Se é para limpar, fala, pastor, essa aqui é a melhor vassoura que tem para varrer, e eu vou varrer ela, esse é o melhor. Vai no YouTube, melhor jeito de varrer chão, e o YouTube vai ensinar para você. Tem tudo que o YouTube ensina, tem lá, pode colocar lá. Seja o melhor naquilo que você faz, porque quando você serve ao outro, você está se parecendo e imitando a Jesus Cristo. Sabe, é muito fácil a gente ignorar o que precisa ser feito. Os discípulos, porque eles chegaram na casa para ter a refeição, e era daquela cultura ter uma bacia com água, às vezes, e um pano na entrada da casa. Hoje nós temos o tapete, não tem? Na nossa porta tem um tapete que as pessoas antes de entrar limpam. Naquele tempo era muita poeira, não ficava do lado de fora, senão o tapete ia ficar todo empoeirado. Mas dentro da casa existia uma bacia para que eles entrassem e o primeiro ato lavassem os pés. Se eles estavam sentados e estavam com os pés sujos, é porque na entrada eles olharam para a bacia e passaram por cima, imaginando, alguém vai fazer isso aqui, daqui a pouco algum escravo, algum servo dessa casa vai se levantar e vai limpar os nossos pés, porque eu sou discípulo, eu não posso limpar os pés das pessoas. A bacia estava ali, todo mundo via que tinha que ser feito alguma coisa, mas ninguém fez nada. E é interessante que quando a gente não faz o que há para fazer, Deus levanta alguém melhor do que a gente para fazer a mesma coisa. Nenhum discípulo levantou para lavar os pés. Quem foi que Deus levantou? Jesus. Já que ninguém vai fazer, eu vou pegar o melhor da casa e eu vou fazer ele limpar para ensinar para vocês o que vocês deveriam ter feito. Sabe, quando você entra aqui nessa igreja e você vê talvez alguma falha, eu de vez em quando eu tenho um olhar assim, eu olho para o teto, tem uma infiltração, está preto, eu fico meio agoniado. Um dia desse eu peguei um negócio para tirar umas teias de aranha, e com certeza na sua igreja local, aqui você entra e você vê alguma coisa que te incomoda. Sabe o que é isso? É Deus te falando, é você que eu chamei para resolver esse problema. É você. Porque você passa e fala, alguém vai limpar, alguém vai fazer, mas está feio, que igreja feia, está mal cuidado. Aí você começa a falar mal e Deus falando no coração, ei, você percebeu? Eu te dei a sensibilidade para você ver o que precisava ser feito, então vai lá e faz. Quando você voltar na sua igreja, faça isso. Tem alguma coisa que te incomoda na igreja? Fala, pastor, aquilo está me incomodando, eu já comprei vassoura, já comprei isso, eu vou consertar. Ali está mal pintado, eu já comprei, está aqui a tinta. Pastor, eu vou pintar. Por quê? Porque Deus colocou isso em você. Se você percebeu, é porque Deus queria que você fizesse aquilo. A gente iniciou no Rio de Janeiro, lá estamos com 4 igrejas, há um ano atrás. E o templo sede lá é Campo de São Cristóvão 338, uma igreja histórica. Ela é a primeira Assembleia de Deus do Rio de Janeiro e de todo o Sudeste. Todas as igrejas de São Paulo e do Rio e do Sul iniciaram do trabalho que foi feito lá de pastores e missionários enviados por aquela igreja. Uma igreja muito histórica. Pastor Túlio Barros é muito conhecido em todo o Brasil. Foi um dos grandes homens de Deus que levantou aquilo e deu um nome e uma tradição para aquela igreja.
Então nós iniciamos no mesmo templo, naquela mesma igreja que estava fechada há 15 anos, ela estava parada, nós iniciamos esse culto. E é natural que muitos irmãos da antiga igreja que ainda congregavam lá uns 15 anos atrás, voltassem para ver, ou às vezes até para congregar. E nós temos alguns irmãos desses lá. E é interessante que durante o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, alguns irmãos chegavam para mim e falavam: pastor, nessa igreja aqui antes, tinha oração às 5 horas da manhã. Então eu estou vendo que a gente começou um trabalho. Só que o trabalho não vai crescer se não tiver oração, pastor. Eu falei: meu Deus, isso aqui é profeta do caos? Porque tinha oração antes, então para ser igual era antes, tem que ter oração de novo, pastor. E não é oração qualquer, é oração às 5 horas da manhã. Falei: amém, irmão, vamos orar para Deus, né, levantar o número de pessoas, a gente estruturar a igreja e começar, mas vamos orar nas nossas casas. Aquela discussão, né? O pastor vai tentando se adequar, tudo. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, a irmã com o mesmo discurso: pastor, a gente precisa orar, e tem que ser às 5 horas da manhã, pastor. Tem que fazer um clamor de segunda a sexta, às 5 horas da manhã, porque esse trabalho precisa de oração. Falei: não tem problema, irmão. Cheguei, chamei o pastor Davi, que está responsável pelas coisas lá. Pastor Davi, dá uma chave para ela. Minha irmã se ajoelha aqui. Por quê, pastor? Eu vou te empossar. Você agora é missionária, você é supervisora do culto de 5 horas da manhã da oração. Ela: não, pastor, aí não, eu só estava dando uma ideia. Falei: minha irmã, aqui a gente tem líder de jovens, a gente tem líder de casais, líder de adolescentes, mas eu não vi se tem líder de ideias milaborantes que nunca serão executadas, porque na igreja está cheio de gente assim. Tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. Então faz. Não, é só uma ideia. Eu estou aqui para... Deus não te chamou para ficar só dando ideia não, querido. Deus te chamou para executar. Se a ideia veio para você, é para você agir. Você acha que Jesus não poderia ficar? Alguém tem que lavar o pé. Pedro, Tiago, ele podia chamar qualquer um dos 11. Pega lá e limpa. Não, ninguém viu. Só eu que percebi. Então eu vou lavar. Então eu vou servir. E às vezes você até faz isso e de bom grado. Você levanta, Deus te chama e você começa a servir. E algumas pessoas vão se levantar. Quer se mostrar. Quer dar uma de humilde. Por quê? Porque é natural que isso aconteça. Aconteceu com Jesus. Jesus se levantou, pegou o balde e começou a lavar os pés dos discípulos. Quem se levanta? Pedro. Senhor, o que tu vai fazer, Senhor? Vou lavar os pés. Não. O meu pé não, o meu pé tu não vai lavar. Já percebeu? Ninguém faz nada. Quando alguém resolve fazer, um monte de gente se levanta para reclamar. Um monte de gente reclama para opor. Já viu isso? Com a igreja não é assim, pastor? Ninguém está fazendo nada. Isso me lembra de Davi. Davi chega para trazer comida para os seus irmãos. Quando ele ouve um gigante falando: dai-me um homem, dai-me um homem. É até estranho esse pedido de Golias, né? Dai-me um homem, que é isso, Golias? Dai-me um homem. Ele fala: rapaz, o que esse cara está fazendo aí? Esse incircunciso está falando mal de vocês, do nosso povo. Não, esse cara está falando aí, estava todo mundo parado, ninguém fazia nada há dias. Aí ele pergunta: e enfrentar esse cara, matar ele, o que eu ganho? Fala: você casa com a filha do rei, aí tu ganha dinheiro, aí tu não precisa pagar imposto. Ele falou: rapaz, eu vou. Quando ele falou: rapaz, eu vou, todo mundo: não, tu está se achando, tu é maluco, aqui tem um exército treinado, profissional, você acha que você é quem? Ninguém fazia nada. Quando ele resolveu falar: eu vou enfrentar esse gigante, todo mundo se levanta. Entenda, isso pode acontecer com você, mas eu quero te dar uma palavra hoje: você não tem compromisso com os homens, o seu compromisso é com a obra de Deus. Então, se você está fazendo algo para servir na obra e tem gente se levantando, pode deixar se levantar. Continue fazendo e servindo na casa do Senhor. E por último, por que muitas pessoas não servem? Porque elas se decepcionam com outras pessoas. E muitas vezes até saem da igreja, não cumprem um chamado. Porque eu preguei aqui, há algum tempo passado, sobre não peque contra Deus porque pessoas pecam contra você. Quando Moisés pegou as tábuas que Deus havia escrito e jogou no chão porque viu o pecado do povo. Porque o povo pecou, ele pecou contra Deus. Ele jogou no chão e quebrou a obra de Deus na vida dele, porque o povo estava pecando contra Deus. E às vezes a gente vive isso, porque um ambiente de igreja é um ambiente social de pessoas. Nós vivemos, isso é natural, e a gente se decepciona com alguém fala alguma coisa da gente. E às vezes a gente deixa de servir na casa do Senhor, de cumprir o propósito de Deus, porque a gente se decepciona com pessoas. Aqui eu vejo Jesus, e a palavra de Deus fala, no primeiro versículo que a gente leu, e Jesus já sabia que Judas iria traí-lo.
Jesus sabia que seria crucificado. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. E Judas estava no meio de todos. Jesus pegou a toalha e foi lavar o pé de um por um. Bartolomeu, Lucas, Mateus, João, André. Chegou na vez de Judas. O que Jesus fez? Jesus lavou os pés de Judas. Se fosse eu pegava um alicate, pastor Ribeiro, eu tirava por baixo do... tirava daqui um alicate por baixo do coisa e arrancava de unha, miserável, vai me trair de unha, porque a gente às vezes é assim. Mas o exemplo que Deus está te dando é, se tem alguém que está falando mal de ti, está te opondo, é teu inimigo ou te trai, faz o que eu fiz, o que? Serve a ele também. Sabe, eu leio e falo assim, a gente tem que aprender muito com Jesus. Fale assim, eu preciso aprender muito com Jesus. Se Jesus lavou o pé de uma pessoa que ele sabia que ia traí-lo, por que a gente se decepciona com as pessoas? A gente sabe que isso vai acontecer. Você lavaria os pés de alguém que você sabe que iria traí-lo? Mas Jesus nos ensina. Esse é o ambiente que eu quero na minha igreja. Se existe contenda, serve. Se existe atrito, serve. Se existe discórdia, serve. Eu te chamei para ser servo. A marca do ministério é serviço. O espírito meu é o serviço. Em João 13, versículo 4, fala assim, nós lemos. Assim, Jesus levantou-se da mesa. Diga assim, levantou-se da mesa. Tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Jesus se levantou, fala, Jesus se levantou. Versículo 30 do mesmo capítulo diz assim, tem um 30 aí? Diz assim, assim que comeu o pão, Judas se levantou e saiu. E era noite. Diga assim, Judas se levantou. Então no versículo 3, Jesus se levantou. No versículo 30, Judas se levantou. Depois de limpar os pés, Jesus pegou, secou o pé de todo mundo, trocou de novo a roupa que ele estava usando e sentou-se na mesa novamente. Mas Judas não se sentou. A palavra de Deus fala que ele se levantou da mesa e depois ele saiu logo. Entenda que na mesa onde há espírito de servo, o espírito de traição não pode ficar. Não pode. Não pode. É por isso que esse é o espírito que Deus quer na igreja. Espírito de serviço. Enquanto nós servimos uns aos outros, nós não temos tempo para fofoca, nós não temos tempo para blá blá blá, para tititi, nós não temos tempo para ficar retweetando e pegando coisa da internet, jogando que não tem nada a ver, que nada edifica. No espírito ou na mesa onde existe o serviço, o espírito de servo, o espírito de traição tem que sair. Sabe qual espírito está aqui essa noite? O espírito de servo. É o espírito que Jesus Cristo quis, é a marca que Ele quis instituir na sua igreja. Por isso eu digo, sempre há lugar na mesa para quem quer servir. Existe lugar na mesa do Senhor para quem quer servir na casa dEle. Existe lugar nos céus para quem quer servir. Existe lugar para você que está me ouvindo, você que está em todo o Brasil pela Rede Boas Novas, talvez sentado na sua casa, às vezes num leito de hospital ou numa prisão. Deixa eu falar para você, talvez você pedia um sinal de Jesus essa noite, de Deus. Esse é o sinal. Existe lugar para quem quer servir ao Senhor. Independente, você pode ter usado drogas, pode ter matado, pode ter feito muito mal, pode ter roubado. Se você quer servir ao Senhor, Ele está falando, existe lugar para você na minha mesa, porque quem tem espírito de servo pode se sentar na mesa. Depois que Judas saiu, versículo 31 fala assim, versículo 31, depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Olha que interessante. Ele poderia ter falado isso antes, mas foi logo depois, no versículo 30, Judas sai.
E no versículo 31, Jesus diz: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Quem serve e fica na mesa é glorificado. Vê a glória de Deus, contempla a majestade dele, sente e participa do Espírito que Deus quis para a sua igreja.